Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra aqui do Senhor que Deus colocou no meu coração. Eu vou citar vários versículos da Bíblia para chegar a uma conclusão aqui. E eu estava meditando nessa madrugada num versículo que fica lá em Jó, capítulo de número 38, no verso 1. Mas antes eu vou começar com Hebreus, capítulo 1, verso 1, que diz assim, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Que o Evangelho de Cristo é a nossa base nos dias atuais. O Evangelho de Cristo. Nada pode substituir o Evangelho de Cristo, porque havendo Deus falado muitas vezes, antigamente, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho. Mas algo que eu penso, principalmente as igrejas brasileiras, elas têm muita dificuldade em ter equilíbrio. Quando elas não levam algo para um extremo, elas levam para o outro extremo. E isso é muito perigoso. Por quê, Vinícius? Porque Deus ele nos fala através do Evangelho de Cristo, sim. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita grandeza, Ele pode nos falar também de outras formas. Por quê? Porque nós não podemos limitar Deus. E eu estava meditando aqui em Jó, capítulo de número 38, verso 1. Diz assim, Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, aí ele vai continuar falando com Jó, Então o que acontece? Deus falou, Deus respondeu Jó de um redemoinho. Lá em Êxodo, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 4, depois você pode ler aí na sua Bíblia, Deus vai falar com Moisés através de uma sarça ardente, ou seja, através do fogo, Então, quando eu vou lá para primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, o verso 8 até o verso de número 13, eu vou ler aqui, que diz assim, Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Esse é Elias. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para tirá-la. E ele lhe disse, ou seja, Deus falou para ele agora, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Aí preste bem atenção agora, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, preste bem atenção. E depois do vento, um terremoto também, e o Senhor também não estava nesse terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Versículo 13, E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Então você pode perceber que ali veio o vento e Deus não estava, o Senhor não estava no vento. Veio o terremoto e o Senhor não estava no terremoto. Veio também o fogo e o Senhor não estava no fogo. Aí a Bíblia diz que veio uma voz mansa e delicada. Aí então no versículo 13 vai falar, e sucedeu que ouvindo-a, ou seja, ouvindo a voz, Elias ouvindo a voz do Senhor, que veio nessa voz mansa e delicada. Então o que acontece, amados? Porque muitas das vezes nós limitamos o poder de Deus, a grandeza de Deus. Um aspecto muito importante que nós devemos aprender é que Deus nem sempre Ele vai fazer da forma como nós queremos que Ele assim o faça. Certa vez foram cobrar impostos,
de Jesus, Judas, ele tinha um alforje. Não seria mais fácil Jesus falar para Pedro: ô Pedro, vai lá e pega o dinheiro que está dentro do alforje, lá com Judas, e paga o meu imposto e paga o seu? Mas o que Jesus ele fez? Ele falou o quê? Vai lá no mar e lança o anzol. Primeiro peixe que você pegar, ela vai ter um estáter dentro da boca desse peixe. Paga o meu imposto e depois paga o teu. Não seria mais fácil lá no alforje? Mas uma coisa que eu aprendo, amados, é que Deus ele sempre vai fazer coisas. A nossa mente humana, ela não é capacitada para entender muitas das vezes os meios como Deus ele vai trabalhar. Porque muitas das vezes nós queremos falar: Deus só trabalha dessa forma, Deus faz só dessa forma. Negativo. É claramente, obviamente, que Deus hoje, nada, como eu disse no princípio, nada substitui o Evangelho de Cristo. Nada pode substituir, porque muitas vezes, de muitas maneiras, Deus falou aos pais, ou seja, aos antepassados, pelos profetas. Como ele falou lá com Moisés, através da sarça ardente, falou com Jó lá de um redemoinho, né? Aqui falou com Elias, né? Dessa forma, através de uma voz mansa e delicada. Mas nos dias atuais nós temos o Evangelho, mas isso não significa, se Deus ele quiser falar comigo de uma forma que não seja somente na escrita, ele vai falar. Deus ele pode falar com o homem de várias maneiras, não que isso sirva como doutrina, como regra. Vamos pegar agora e vamos viver de sonhos, de visões, de revelações. Nada disso pode substituir o Evangelho, deixando bem claro. Mas o que nós não podemos fazer também é levar para o outro extremo e dizer: Deus só trabalha se estiver limitado aqui na Bíblia. Não, Nanina, não. Porque geralmente nós erramos nisso, nós pecamos nisso quando nós falamos assim, quando nós levamos algo para um extremo e quando nós levamos algo para o outro extremo. Então, deixando bem claro aqui, Deus não falou aqui com Elias através do fogo, através do vento, mas lá, quando ele falou com Moisés, ele já falou através do fogo. Quando ele respondeu Jó, ele já falou através do redemoinho, ou seja, do vento. Mas aqui com Elias ele falou através de uma voz mansa e delicada. Quem lê esse livro aqui, o 1 Reis 19, vai falar que Deus só fala de forma mansa e delicada. Mas como que ele falou através do fogo, né, da sarça ardente com Moisés lá no Horebe também? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se foi no Horebe mesmo. Isso, lá no Horebe também, foi no Horebe. Deus falou que através da sarça ardente com Moisés lá no Horebe também, aqui com Elias também foi no Horebe. Então ele respondeu Jó, como eu acabei de dizer, através do vento. Aqui foi através de uma fala mansa, de uma voz mansa e delicada. Mas nós costumamos fazer o que? Não, Deus só fala dessa maneira e nós já damos o veredito e nós batemos o martelo. E muitas vezes não é assim. Principalmente, Deus, quando ele fala muito com a pessoa através da palavra, e essa pessoa ela é muito criança ainda para aprender, né? Ela tem dificuldade em ter um amadurecimento, então muitas vezes Deus tem que falar com ela como criança. Deus não pode falar, Deus fala com ela através da palavra, vai falando através do Evangelho, e muitas das vezes a pessoa não abre a mente. Então Deus usa de outras formas para poder falar com essa pessoa, para ver se ela consegue entender e compreender. Porque eu, principalmente, quando eu me converti numa igreja pentecostal, ou seja, numa igreja que ensinava praticamente, hoje, coisas que eu vejo que são coisas absurdas, né? Uma igreja pentecostal, coisas, muitas das vezes, que são doutrinas e preceitos de homens, mas foi a forma que Deus usou naquela época para me levar até Ele, né? Porque se eu não tivesse ido, como que eu ia para uma igreja onde que eu já ia saber de tudo? Não, eu comecei lá, mesmo sendo ali ensinado coisas que a palavra de Deus não ensinava, Deus me levou para lá, para poder fazer o quê? Para me dar um amadurecimento, para mim ir aprendendo com a palavra dele, para depois eu ir podendo me desvencilhando, né? Para me poder galgar devagarzinho até sair fora de algumas heresias que muitas das vezes eu tinha aprendido lá atrás, que hoje eu não pratico mais, graças a Deus. Mas deixando bem claro, através desse vídeo, já encerro em nome de Jesus. Deus, Ele vai falar primeiramente através do Evangelho dele. Mas isso não quer dizer que Deus ele também não possa falar de outras formas. Não é regra, não é doutrina que Deus vai falar através de sonhos, visões
disso ou daquilo outro. O principal, o foco principal, a base, o fundamento é o Evangelho. Mas, entretanto, Deus ele pode também falar de alguma outra forma, porque ele pode se manifestar da forma como ele bem quer, como ele bem entender, porque Deus ele não está limitado à nossa mente humana. Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, espero que você tenha entendido e compreendido aquilo que eu quis dizer, porque, amados, os dois extremos, eles são extremamente perigosos. O que a igreja brasileira, como toda igreja deveria ter, era equilíbrio, deveria ter equilíbrio, porque o equilíbrio, ele é muito importante para um servo, uma serva de Deus. Amém? Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus, em nome de Jesus.